Muito boa noite, a paz do Senhor. Já estamos aqui de volta para poder começar com a nossa leitura da Bíblia. Hoje vamos estar lendo o livro de 2 de Crônicas, capítulos 14 ao 23. 2 de Crônicas, capítulo 14 ao 23. E vamos já pôr na tela a nossa passagem para dar começo à leitura de hoje. Então vamos a fazer a leitura logo. E diz assim a palavra do Senhor. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou todas as cidades de Judá, os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. E edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressá. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram as ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor
Do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, ao maior e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito por todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Capítulo 16. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá. E para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo, Baasa deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. E também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. E fizeram-lhe queima muito grande. Capítulo 17. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir
os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Ben-Aiu e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas Semaías e Netanias e Sebadias e Azael e Semiramote e Jonatas e Adonias e Tobias e Tobi a Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá e gente de guerra e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefes os milhares... eram chefes dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele, o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele, Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traze-me aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios até de todos consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados as vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei
para que me não fale senão a verdade no nome do Senhor. Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar a um ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem a acepção de pessoas, nem a aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel, e sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro. E
em toda a diferença que vier a vós, de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos fareis culpados. E eis que a Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Capítulo 20. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão dá força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abrão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo ao Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos livros de Coatitas e dos filhos dos Coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Pela manhã cedo
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, e o Senhor pôs emboscadas sobre os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressá, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Capítulo 21. Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias e Azariel, e Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram
os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele. E levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidades, e o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Capítulo 22. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onre. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote Gileade. E os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino.
Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabate, filha do rei Jeorão, a mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que o não matou. E esteve com eles, escondido na casa de Deus, 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Sicri. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros, e 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor, e os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa, a roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo da casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras. E o que a seguir morrerá à espada, porque dissera ao sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor debaixo das mãos dos sacerdotes, dos levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não
entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra e conduziram o rei da casa do Senhor e entraram na casa do rei pela porta maior e assentaram-se e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia a espada. Palavra de Deus. Amém. Hoje temos então chegado até aqui o capítulo 23. Estamos vendo como vão prosseguindo a ordem dos reis, como também estamos vendo como o povo tinha agido conforme o rei mandava. Então, vemos quão importante é o líder, a liderança, quão importante é o homem que está na cabeça de todo um povo, de todo um grupo, né? E assim mesmo nós estamos vendo que sempre faz uma comparação assim com Davi. O pai, o antecessor de um rei, sempre era a primeira comparação, mas de vez em quando Deus estava pondo aqui, fazendo uma comparação com o coração de Davi. E é uma coisa que nós também podemos também resgatar através desta passagem, né? O que nós podemos pensar é que esses reis, de alguma maneira, estavam refletindo o que poderia acontecer. Mas, no final de tudo, nós vemos que sempre o que vai mudar a situação é se esse rei e o povo estão dispostos a poder seguir a palavra de Deus ou não. E nisso é o que nós temos que ver. Que a nossa vida hoje também, conforme se é que nós estamos prestos, dispostos a poder sofrer por causa deste evangelho, por mais que possam vir aflições e tribulações, não temos que ter temor nenhum, por causa de que nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o que nos vai livrar das mãos dos nossos inimigos. Por isso, não precisamos temer. O nosso inimigo, Satanás, ele pode fazer muitas coisas, mas não pode vencer aqueles que estão com Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Senhor, muito obrigado por darmos este tempo, Senhor, para poder seguir lendo a Tua Palavra. Senhor, já estamos em 2 de Crônicas, capítulo 24, Senhor. 23 temos terminado hoje. Senhor, nós estamos vendo como Você foi fiel com a Tua Palavra, que aqueles reis que eram obedientes a Ti e fizeram a coisa reta e boa aos Teus olhos, Senhor, Você sempre esteve com eles, até o dia que eles se afastaram de Ti, Te deixaram, assim também Você cumpriu com a Tua palavra, deixando-os. Senhor, que essa palavra, essa promessa, Senhor, sempre esteja no nosso coração e possamos também sempre estar lutando para que possamos nós estar em Tua palavra e Tua palavra em mim, e assim, Senhor, também possamos nós estar sempre dispostos a obedecer rapidamente, Senhor, na Tua palavra. Senhor, sabendo que Tu és aquele, Senhor, que nos podes mudar, Senhor, deixamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que Tu faças de nós o que bem Te parece. Senhor, muito obrigado, Senhor, novamente, e segue dando-nos força, Senhor, para seguir lendo a Bíblia, Senhor, e poder assim terminar conforme a Teu coração. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e que Deus abençoe o seu descanso. Até o dia de amanhã. Vamos começar o dia com o tempo com Deus e à noite vamos seguir também com a nossa leitura, desde o capítulo 24 até o capítulo 33. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau.